Senhores e senhoras, bom dia. Vocês são todos heróis, não é verdade? Uma hora dessa, isso aqui eu imaginei e falei, cara, quando eu chegar lá eu não vou conseguir entrar. Não, tá, é assim mesmo, Sogrão. É. Parece que não é, mas é. Tá ligado mesmo, né, Wilder? Tá ligado, Sogrão. É esquisito, né? É esquisito, é assim mesmo, irmão. Trem mó estranho. Então, eu achei que eu ia chegar aqui, não ia conseguir nem entrar, né? O Irani falou o que ontem? Irmãos, curso de obreiros, estejamos todos lá, né? Mas o chamado é para todos, mas aqueles que atendem são poucos, não é verdade? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Hoje nós vamos começar uma disciplina nova, né? Nós vamos falar sobre homilética, né? E antes eu quero me desculpar com vocês, tá? Porque eu não tive tempo de me preparar de forma efetiva, tá? Acabou que aconteceu muita coisa e aí, enfim, né? A gente vai fazer para Cristo, então vamos fazer o que a gente puder, tá certo? Vamos começar então, pessoal. A gente vai passar aqui alguns slides, vocês vão tomando nota. Tá? Ok? Bom, vamos lá, pessoal. Homilética é considerada a arte de pregar, ou seja, utilizar os princípios da retórica com a finalidade específica de falar sobre o conteúdo da Bíblia Sagrada Cristã. Etimologicamente, homilética se originou a partir do grego, homiléticos, que por sua vez derivou de homílios, que significa multidão ou assembleia do povo. Esse termo acabou por originar a palavra homilia, que quer dizer discurso com a finalidade de agradar. No século XVII, o cristianismo se aproveitou das características básicas da retórica, criada pelos gregos e levou para a igreja dando o nome de homilética. Os estudos da homilética são acompanhados pelos teólogos que aprendem a preparar e apresentar os sermões e pregações bíblicas de maneira mais eficaz e interessante para cativar o público. Quando aplicada corretamente, a homilética ajuda a trazer orientação ao orador, que proporciona uma melhor compreensão do texto ao ouvinte. Nesse aspecto, a homilética está intrinsecamente relacionada com o conceito da hermenêutica, que consiste na técnica de aplicar e interpretar um texto discurso. Ok? É provável que você já ouviu algum discurso que de tão bem construído e proferido causou admiração e comoção. Caso não saiba, existe uma ciência dedicada à realização de sermões, sobretudo aqueles feitos entre os cristãos. Nós vamos explicar para vocês o que significa homilética e como ela pode ser usada para se comunicar com alguém. Ok? Tudo bem? Não? Por que não? Tem alguma coisa errada aqui? Não. Está acontecendo alguma coisa aqui que eu não... Pode. Peraí, não, calma aí. Hein? Ai. Uai, irmãos. Uai, a gente somos todos cristãos, irmãos. Pessoal, bom dia, tá? Bom dia. O que acontece? Eu quis começar a aula desse jeito, né? A minha esposa queria estar muito aqui para poder ver isso, tá? Porque a gente vai falar hoje, e nós iremos conversar acerca disso por alguns encontros, sobre como nós devemos ministrar corretamente a palavra de Deus. E isso que eu fiz aqui agora, por mais estranho que pareça, é comum, tá certo? As pessoas fazem exatamente isso. Não se preparam, não estão preparadas, enchem os slides
contextos, vão falando. Eu confesso para vocês que quando eu fiz esse slide, eu falei, cara do céu, meu Deus, eu não sei se eu vou ter coragem de apresentar esse slide. E é comum isso aí, tá? As pessoas não têm técnica para fazer essas coisas. E nós iremos aqui aprender sobre isso, porque é fundamental que nós saibamos passar a palavra de Deus para que as pessoas possam ser alcançadas, irmãos. Elas têm que ter interesse nisso. Tá? Isso que eu fiz aqui já aconteceu, inclusive, aqui, quando eu era aluno do curso de teologia, e a gente recebeu um professor, e ele lia todos os slides. Exatamente como eu fiz aqui. Né? Assim, ele lia, terminava em mais um slide, lia, terminava. Eu falava, caraca, velho. Entendeu? Mas é culpa do cara? Não, ele não foi treinado para aquilo. Nem todo mundo tem o dom. Né? A gente sabe que tem gente que tem o dom. Deus dá dons para todos nós, não é verdade? Alguns têm o dom da ministração, o dom de ensinar, o dom de mestre. Mas tudo isso também, irmãos, pode ser aprendido. Tudo isso pode ser aprendido. E é o que nós vamos fazer aqui. Para que a gente não faça isso que eu fiz de forma... eu fiz porque eu realmente quis fazer, mas às vezes a pessoa faz porque ela acha que está certo mesmo. Está certo? Então, na verdade, a gente aborta essa missão. É por isso que eu queria que isso aqui tivesse cheio de gente hoje, cara. Para as pessoas verem como é que elas fazem. Né? Não aqui, porque aqui nós não fazemos assim. Né? Aqui nós somos pessoas dedicadas ao estudo, né? Então a gente faz as coisas do jeito certo. Mas agora sim, certo? Agora a gente vai começar esse negócio de verdade. Pessoal, antes da gente começar, vamos fazer o procedimento correto, não é? Vamos ficar todos de pé, vamos orar, porque na verdade não somos nós, é Ele, não é verdade? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado por esse momento maravilhoso, Deus, de estar na sua presença, Pai. Que nós possamos aprender de Ti, Pai, muito mais do que teorizar, praticar a Sua palavra, praticar o Seu ensinamento, que nós possamos crescer no Senhor, Pai, e alcançar muitas vidas, Deus, porque esse é o nosso propósito, que nós possamos treinar aqui como devemos fazer e aplicar todo o nosso conhecimento em prol do reino do Senhor Jesus, é o que nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. Agora a gente vai começar de verdade, né? Esse data show, ele está na hora de um trox, né? A verdade é essa, né? Está bem amarelo, eu diria, né? Está mais amarelo do que da última vez. Ó, está torto, está comendo uns pedaços. Enfim, mas dessa vez aí a culpa é do data show, tá? Não é minha, não. Tá certo? Pessoal, é um prazer para mim estar aqui. Eu acho que não há rostos novos aqui, né? Eu conheço a vocês todos. Né? É a minha segunda oportunidade falando acerca de Cristo aqui no curso de obreiros. A primeira vez eu dei a disciplina de João, né? E foi para mim um momento muito gratificante, porque eu sempre gostei muito da docência, sempre gostei, mas eu nunca imaginei na minha vida falar de Cristo para as pessoas. Né? Já contei isso várias vezes, né? Mas a minha conversão ela é recente, né? Eu não tenho anos e anos de caminhada cristã, mas eu entendi que nós, assim como o Irani falou ontem, nós devemos sair da inércia. Né? Nós não devemos ser turistas do reino, nós devemos estar aqui para avançar o reino de Deus, e é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Por isso que eu acho vocês incríveis, por estarem aqui num domingo onde a maioria não quer nem saber de nada. Não é verdade? Então vamos avançar e vamos aprender de Cristo. Cara, tá bem ruim, hein? Bom, nós teremos 8 encontros, né? Começando hoje, terminando no dia 9/10, né? Então a gente vai passar bastante tempo junto aí. Tá? É desse jeito que a gente vai ser avaliado, perfeito? Provas e trabalhos. É importante que vocês entendam o seguinte, pessoal, eu espero de todo mundo aqui nessa disciplina excelência, tá certo? Claro que nenhum de nós aqui é mega mestre, né? A gente está em constante aprendizado, mas essa disciplina é para a gente aprender a ministrar a palavra. Então nós vamos fazer isso como? Na prática. Eu nunca vi ninguém aprender a ministrar a palavra na teoria. Entendeu? A gente tem que ir lá e fazer. Então essa disciplina aqui vai ser uma disciplina onde nós vamos trabalhar bastante, tá? Aprender as técnicas e nós vamos praticar, perfeito? Então eu não quero ninguém com preguiça, ninguém com corpo mole, tá? A gente vai fazer o negócio do jeito que tem que ser feito. Tá?
O que é que nós iremos aprender? Tá? Conceitos de homilética, tá? Vamos teorizar um pouco sobre isso. Tipos de mensagens bíblicas, a gente tem vários tipos de mensagens. Tá? Técnicas para elaborar as mensagens. Comportamento que você deve ter para você não fazer aquilo que eu fiz há pouco. Tá? E a tecnologia em prol do reino. Essa disciplina, ela era uma disciplina que antes era ministrada pelo mestre, esse sim, o mestre, né? O doutor Irani. Né? E aí um dia ele falou assim, Marcelo, ele não perguntou se eu queria, ele falou assim, Marcelo, a próxima vez é você que vai ministrar. E eu fui por obediência, irmãos, tá? Porque eu não queria de jeito nenhum. Tá? Eu falei, cara, essa disciplina é muito difícil, entende? Mas eu fui estudando, por obediência e acabei me apaixonando pelo conteúdo. E aí eu resolvi também dar um acréscimo nesse conteúdo, que eu acho muito importante para todos, que é, em algum momento da disciplina, provavelmente nos últimos dias, a gente vai tirar alguns momentos para poder aprender a usar os recursos da computação para fazer isso aí, ó. Fazer uns slides atrativos, fazer algumas coisas importantes, porque hoje tudo é baseado em slide. Esses dias a gente foi ministrar lá em Jaru, tinha slide. Onde você vai, tem slide. Então é importante que a gente aprenda a fazer isso também, tá? Então a gente vai ter um momento onde nós, além de aprender a como preparar as mensagens, nós iremos aprender também a colocá-las dentro do computador para ficar uma apresentação mais agradável, tá certo? E obviamente que a gente vai meter a mão na massa aí, né? Porque senão a gente não consegue aprender, não é verdade? Quando o doutor Irani me escalou para essa disciplina, isso tem muito tempo já. Tá? Tem mais de ano. Né? E eu falava, gente, como é que eu vou falar do negócio se eu nem prego, irmão? Né? Eu preciso começar a ministrar a palavra para poder ver onde estão os meus erros, para poder ir melhorando esse aspecto. Né? E aí, desde então, as coisas foram avançando. Né? Claro que eu não sou nenhum mega pregador, né? Não é esse o status, né? Mas nós estamos aprendendo e tendo experiências. Não há nada mais importante do que a experiência, tá certo? Então, nós iremos aqui praticar isso de fato, tá? Para que a gente realmente saiba do que nós estamos falando. Tá? Bom, vamos falar um pouco aí sobre uns camaradas que eram pregadores de excelência, tá? E o que eles dizem. Olha só, John Wesley, todo mundo sabe quem foi John Wesley, né? Esse camarada disse o seguinte, ponha fogo em seus sermões ou ponha seus sermões no fogo. Entende? Não gente, o que é muito importante que a gente aprenda aqui, falar de Deus é uma grande responsabilidade, tá certo? Quando a gente é escalado para ministrar, rapaz, a minha vida, eu vou falar da minha experiência, tá? Depois o Herbert pode contar da experiência dele, e eu quero que, inclusive, a gente converse, tá, gente? O lugar onde você fica calado é lá no culto, lá, né? Ontem você podia ter um monte de dúvida lá, mas você não falou, irmão, eu tenho dúvida. Ninguém parou o Irani ontem para poder questionar com ele. Mas aqui é o nosso objetivo, tá? Então vamos discutir, vamos conversar. Qual é a minha experiência? O mundo acaba para mim, entendeu? Quando eu vejo lá na escala Marcelo Douglas, cara, eu sei que eu vou passar o tempo da minha vida dividido em Marcelo Douglas, funcionário público, Marcelo Douglas, funcionário de Cristo. Eu vou viver para aquilo ali um tempão da minha vida, entende? Eu estudo, eu me preparo, eu leio, eu oro. É um trabalho tenso. Tá? A gente para de fazer outras coisas. Vamos sair, vamos comer churrasco. Ih, irmão, sai fora. Não. É quase que dedicação exclusiva para aquele momento, para que o Espírito Santo trabalhe em nós. Entende? 2 dias antes você passa mal, tá? No dia anterior você não dorme, sabe? Por quê? Porque a gente sabe o peso da responsabilidade de falar de Cristo. Como é que é contigo, Herbert? É isso aí, não é? É isso aí. Né? Uma vez eu estava conversando com o Herbert, falei, Herbert, como é que é, cara? Ele falou assim, eu escrevo tudo o que eu vou falar. Até o boa noite, pessoal, tudo bem, eu escrevo, depois eu leio, eu medito, eu me preparo. É um trabalho que a gente precisa fazer com excelência, entende? Então, realmente é importante. Não é falar de qualquer coisa, irmãos. Né? A gente está falando aqui do dono do universo, o criador de todas as coisas. Né? Arda com o evangelho e as pessoas virão vê-lo queimar. Quem disse isso aí foi o Charles Spurgeon. Esse camarada também, a história dele é maravilhosa. Quem não leu sobre ele, leia. A falha principal de todos os pregadores jovens
consiste em pregar conforme gostaria que os ouvintes fossem e não conforme eles realmente são. Isso é uma coisa muito importante, pessoal. O próprio Charles Spurgeon, ele tem uma história sobre isso, né? A primeira vez que ele foi ministrar, ele preparou um sermão numa igreja bem pequenininha e ele arrebentou segundo o parâmetro dele. Mandou bem demais. No final, ele, fazendo a avaliação dele, falou: rapaz, eu fui muito bem. Aí ele ficou ali na frente da porta da igreja, esperando os irmãos passarem. Aí o irmãozinho passou e falou assim: rapaz, você fala bonito demais, eu não entendi nada do que você disse, mas você fala bonito demais. Ou seja, não teve aplicação nenhuma, irmão. Nós precisamos entender para quem nós estamos falando, tá? E não há necessidade da gente usar um vocabulário mega rebuscado com palavras que ninguém entende. A palavra de Deus tem que ser direta. Eu não estou dizendo para você falar errado, não. Entendeu? Eu estou dizendo para você falar de forma simples, né? Procurar alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? Então, esse é o nosso plano. A partir daquele momento, ele entendeu isso e ele começou a ter palavras muito mais, né, diretas, muito mais tranquilas, muito mais objetivas. Não se esforce para ser um determinado tipo de pregador. Empenhe-se por ser um tipo de pessoa. Na verdade, a gente não tem que... hoje eu vou pregar, me transformo no Marcelo pregador. Não, eu preciso viver Cristo, né? Todos os dias. É aquilo que o Irani falou lá ontem, né? Pregue o evangelho. Se for preciso, fale. Se for preciso, fale, né? Então, é dia a dia, né? Sermão não é divertimento. É impossível oferecer salvação sem arrependimento, né? Isso aí quem falou foi o Hernandes Dias Lopes, né? Eu também falei sobre isso, né, na minha última ministração, né, que a gente falou sobre a graça. E o arrependimento é onde tudo começa, não é? Então, a nossa palavra tem que ser de fato voltada para o arrependimento, porque é ali que a pessoa entende a sua pecaminosidade e dali então ela de fato cresce no reino de Deus. Pessoal, não se preocupem em tirar foto nem nada disso, eu vou pegar os slides todos e jogar lá no grupo, tá? Então fiquem tranquilos, isso aí é detalhe. E todo mundo aí, né, grandes pregadores, mas o que mais importa para nós mesmos está na palavra, né? E a palavra diz exatamente isso, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso aí é Paulo falando para Timóteo, e ele já diz aí o que a gente tem que fazer. Apresentar-te aprovado, obreiro que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, conhecer e ter intimidade com Cristo. Então, esse é o nosso primeiro passo. Nós precisamos ter intimidade. Como você vai falar daquilo que você não conhece, irmãos? Não é verdade? Então, nós temos que ter o nosso momento todo dia, a nossa vida de oração, o nosso momento ali onde a gente está com Cristo, no nosso cantinho, e viver. Quando chegar a hora de falar, vai ser tranquilo demais. Por quê? Porque você vive aquilo, não é? Vocês lembram aqui, todos estavam aqui no dia que estava o Leandro Marques lá, aquele menino, né, lá do Rio de Janeiro? Vocês viram como a pregação dele foi cheia de propriedade? Tá? Por quê? Porque ele falou daquilo que ele vive, irmão, entendeu? Ali ele não viu alguém fazer, ele foi lá e fez. E quando ele vai lá e faz, é muito mais fácil para ele falar sobre aquilo, não é? Então, inclusive eu recomendo, quem não assistiu o podcast dele, assista, tá? Assista, porque é uma lição de vida. É isso que a gente precisa fazer, é isso que Paulo está dizendo aqui, que a gente precisa ter Cristo no nosso dia a dia mesmo, estar envolvido com Ele, e aí só então a gente vai estar de fato preparado para ministrar. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tá, muito bem. Vamos lá então, pessoal. E essa palavra aí, né? Homilética. O que é isso? Né? É omelete? É feito com 2 ovos, com 3 ovos? Como é que é feito? Como é que é feito isso aí? Né? A homilética é a disciplina teológica que estuda a ciência, a arte e a técnica de analisar, estruturar e apresentar a mensagem do Evangelho. Observem que a homilética é 3 itens: é ciência, é arte e é técnica. Tá? Nós podemos estudar? Podemos e devemos, é a parte fundamental. Tá?
tá certo? É a parte fundamental. Quando você tem o talento, isso ajuda um pouco, mas isso não quer dizer que é um fator inibitório em nenhum aspecto, tá? Ah, não, eu não tenho talento para isso, então eu não posso. Não, isso não é verdade. Tá? Nós vamos estudar aqui, tá? E com isso a gente vai aprender as técnicas para poder fazer o trabalho que nós devemos fazer. Tá? É um conjunto de técnicas para ministrar com efetividade a palavra de Deus. O que é ministrar com efetividade? É você ministrar e a pessoa entender e levar aquilo para depois do sermão. Tá? Aqui nós não vamos falar simplesmente de ministrar púlpito, não é esse o nosso objetivo, é ministrar a palavra de Deus, é usar as técnicas para que aquilo fique introjetado na pessoa, de modo que ela vá lembrar daquilo e principalmente praticar aquilo, tá certo? Né? O nosso objetivo é lembrar o que foi dito, né? É colocar informação de uma forma que a pessoa consiga entender e praticar o evangelho. Como disciplina teológica, a homilética ela pertence à teologia prática. Então nós vamos fazer, tá certo? Não tem como a gente aprender sem fazer. Então esquece esse negócio de eu vou ficar sentado aí, o Marcelo vai ficar falando aqui e a gente vai sair daqui entendendo tudo. Não, não vai ser assim. Hoje nós vamos teorizar algumas coisas, nós vamos entender como a homilética funciona, mas a partir da próxima aula a gente vai botar a mão na massa, tá? Porque senão não tem como, tá? E quando eu falo isso, eu espero do fundo do meu coraçãozinho que você esteja aqui na próxima aula, tá? Não vai embora não, ixi, eu vou ter que participar, eu vou ter que ir lá na frente falar, eu vou ter que me envolver, mas eu não sei falar. A gente está aqui para aprender mesmo, todos nós, tá certo? Então, todo mundo aqui domingo? Sim ou não? Levanta a mão aí, irmão, me ajuda, não me abandona. Faz igual o Frank falou ontem, me ajuda a ministrar a palavra aí, irmão, me ajuda com a pregação, se movimenta, tá certo? Disciplinas que mais se aproximam da homilética é a hermenêutica e a exegese. É até difícil falar, né? Exegese. Né? Vamos dar uma pincelada acerca disso, de hermenêutica e de exegese, mas a gente não vai tratar muito desse assunto porque nós já temos uma disciplina sobre isso, né? O nosso irmão Sérgio Amaro fala sobre isso de forma magistral. A hermenêutica é interpretar um texto bíblico à luz do seu contexto, é saber interpretar a palavra. Tá? Entendimento coerente dos textos, chegando ao seu verdadeiro significado. Não é interpretação pessoal, irmãos, não é o que eu acho, é o que a palavra diz. Por exemplo, vamos ler lá Lucas 6,48. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Esse texto fala de engenharia civil, irmão? O objetivo aí é aprender a construir casa? Mas não é sobre isso que fala? É como um homem que construiu uma casa. Não é? Isso é a hermenêutica, irmão, é entender o contexto. O que está falando sobre aí? Relacionamento com Cristo. Tá? A gente vai ver daqui adiante que, embora isso pareça ser uma coisa muito simplista, isso abre brecha para uma porrada de engano, tá certo? Então a gente tem que aprender a interpretar. Fato importante, seja honesto, tá? Eu vou perguntar e você seja honesto. Vocês são irmãos, não são? Todo mundo aqui é crente? Crente não mente não, mente. Quem gosta de ler aí, irmão? Levanta a sua mão aí. Quem já leu ao menos uns 3 livros esse ano? Irmão, a gente tem que ler. Tem que ler, vou falar até alto aqui, ó. Tem que ler, é importantíssimo a leitura. Ah, mas eu leio a Bíblia. Amém, irmão, bom demais você ler a Bíblia, você deve fazer isso. Mas você deve também ter leituras complementares. Ah, não, mas eu leio o WhatsApp. Meu dedo chega até um músculozinho aqui, ó. Tanto... Não, estou falando de leitura mesmo, tá? Quanto mais a gente lê, mais a gente se prepara, mais a gente consegue tirar contexto, tá? Mais a gente interpreta de forma correta, é fundamental, tá? Se você não faz isso, faça. Ah, mas eu não tenho livro para ler. Lá no Oasis tem uma carrada de livro lá para você ler. Pode ir lá que está disponível, tá? Então, a homilética, a hermenêutica é a gente
interpretar corretamente os textos. E a exegese? Exegese expõe um texto bíblico à luz da teologia bíblica. É a disciplina que contempla as técnicas para análise cuidadosa de um texto bíblico. Tá? A exegese é, portanto, uma investigação a fim de se obter a verdade bíblica. Enquanto a hermenêutica é para a gente poder interpretar, a exegese é para que a gente possa investigar, tá certo? Tem um exemplo muito bom aqui que eu trouxe para vocês, que fala sobre exegese, a gente vai entender isso perfeitamente. Pessoal, muito legal, né? Isso aí é a exegese na prática, né? Ele foi pesquisar na Bíblia para encontrar a verdade bíblica, né? Então cabe a nós não só ler a Bíblia, cabe a nós também estudar, é completamente diferente, irmãos. Sabia? Eu tive essa experiência na minha primeira vez quando eu fui ministrar a disciplina do Evangelho de João. Sabia? Eu já tinha feito a disciplina aqui do Evangelho de João, mas eu ouvi o professor falar. Quando chegou a minha vez, eu fui estudar, e eu estudei demais. Eu não estudei só o Evangelho de João, eu estudei a vida dele, eu estudei os outros livros que ele escreveu. Eu fiz a minha pesquisa, entende? É isso que eu quero encorajar você. Estude mesmo, sabe? Pegue uma Bíblia de estudo, vá lê-la, tá? Vai encontrar outras fontes, vai enriquecer o seu conhecimento de Cristo, para que você possa falar dele com mais propriedade. Ok? Entendido o que é exegese? Muito bem. Muitos estudiosos, eles defendem a tese de que hermenêutica e exegese são sinônimos. E de fato são muito parecidos, né? Um cuida de interpretar, o outro cuida de investigar, de pesquisar sobre isso. Tá? As principais diferenças estão nas regras e técnicas que cada sistema de interpretação possui. O que importa para nós é que a hermenêutica e a exegese ajudam a interpretar a Bíblia de forma correta, o que é fundamental para que a gente possa praticar a homilética de um jeito certo. Certo? Por quê? Porque nós precisamos falar da verdade, irmãos. Nós precisamos falar do que está na Bíblia. Nós não podemos dar interpretação pessoal acerca daquilo ali, né? Nós temos que falar o que a palavra diz. Né? Óbvio que a gente pode interpretar isso de um jeito que a pessoa que está nos ouvindo entenda isso de um jeito mais simples. Na verdade, esse é o nosso plano e é para isso que serve a homilética. Então, se a homilética consiste nas técnicas para comunicar um texto bíblico, imagine quão prejudicial não é pregá-lo de forma equivocada, irmãos. Não é verdade? Imagine quantas pessoas são alcançadas com um evangelho torto. Né? Um evangelho que não é de fato a palavra. Né? O evangelho tem poder, irmãos. Né? As pessoas, às vezes, estão fragilizadas, né? Estão precisando de ouvir uma palavra, e aí a palavra é totalmente torta fora dos princípios. E a pessoa se envolve naquilo e ela vai seguir o que de fato não devia seguir. Por quê? Porque nós estamos despreparados. Mas essa não é a nossa realidade, não é? Nós aqui somos uma comunidade voltada para o estudo da palavra. Nós, além de estarmos aqui, existem várias outras atividades aqui que envolvem conhecimento. Então, a minha provocação para você é, de fato, se envolva. Né? Saia daqui. Aqui eu acredito que você já deva ter feito todos os outros cursos, né? Mas a partir do momento que a gente sai daqui, nós precisamos praticar isso aqui. Né? Quantos irmãos já fizeram o curso de obreiro e simplesmente fizeram o curso de obreiro? Né? A Maria certamente deve ter essa estatística. Né? Nós precisamos, então, colocar em prática a palavra do nosso Deus. Né? Nós precisamos fazer aquilo que o Irani falou ontem. Fazer bem feito. Né? Não conforme eu cheguei aqui e falei. Eu já ouvi várias vezes isso, irmãos. Qual foi a primeira frase que eu disse aqui quando eu cheguei? Irmão, desculpa aí. Né? Desculpa aí, sabe? Eu não tive tempo para me preparar. Né? Queria que você estivesse aqui mais cedo, irmão. Entendeu? Eu não tive tempo para me preparar, eu fiz um negócio. Mas é para Deus. Deus entende. Não, meu irmão, Deus não entende, não. Entendeu? Deus olha e fala, rapaz, o que esse cara está fazendo em meu nome? Entendeu? Não falei para ele fazer nada disso, não. Entendeu? A gente tem que dar o nosso melhor, irmão. Dar o nosso melhor. Né? Em tudo que a gente for fazer. Né? Porque, na verdade, quando você faz alguma coisa
errada e as pessoas sabem que você é cristão, o que acontece? Olha o crente aí, ó. Né? Ninguém dá valor para você quando você é crente, mas quando você faz uma cagada, já era. Né? Então, a gente tem que trabalhar com excelência. Trabalhar com excelência. Tudo bem, irmãos? Vocês estão muito calados. O objetivo não é ficar calado, hein? Lembre-se disso. Né? Então, quando nós recebemos a mensagem de Deus, nós devemos estudar para poder repassar isso com excelência. Né? Fazer o nosso melhor. Se o nosso melhor é perfeito ou não, irmãos, isso aí é um detalhe, tá? Porque assim, todos nós temos as nossas limitações. Eu não estou dizendo para você aqui que você é perfeito, eu sou longe de ser perfeito, mas eu estou dizendo que eu estou dando o meu melhor. E você está dando o seu melhor. Pronto. Eu não tenho do que me envergonhar, tá? Porque eu fiz aquilo que a minha capacidade era capaz, e o Espírito Santo injeta a capacidade dele em nós, e as coisas vão acontecer, irmão. Não sou eu, não somos nós. Né? A gente é um canal. Né? Muito bem? Uma importante parte da homilética consiste em como extrair a ideia principal de um texto. Né? Vamos falar então sobre a graça, conforme eu ministrei na minha última ministração. Irmão, se eu fosse falar sobre a graça, quantos dias eu ficaria falando da graça? Não é verdade? Milhares de dias. O nosso irmão da videira, o Aloísio, ele só fala de graça. E quantas vezes ele já ministrou? Centenas. Então a gente precisa o quê? Extrair a ideia principal do texto. O que eu quero falar sobre isso? No universo de informação, o que eu quero falar sobre isso? Eu vou lá, estudo, retiro o que eu preciso, depois eu vou ministrar sobre isso. Para fazer isso, existem várias técnicas e também existe o que cada um gosta de fazer. Tá? Eu vou falar de mim, por exemplo, e depois você fala de você. Tá? O que eu faço? Eu não gosto de escrever. Tá? Eu prefiro digitar. Tá? Seria até um contrassenso, né? Um cara formado em ciência da computação escrevendo. Né? Eu digito, eu pego, leio tudo que eu posso ler de várias fontes e vou escrevendo. Linearmente mesmo. Tá? Eu não faço tópicos de nada, eu vou escrevendo. Tá? Depois, eu leio tudo que eu escrevi, de várias fontes onde eu estudei, Bíblia, livro, vídeo, um monte de coisa. Tá? Pego aquilo tudo que eu li e vou lá e crio tópicos daquilo. Perfeito? Depois eu pego esses tópicos e jogo nos meus slides de um jeito que eu acho que vai ser fácil da pessoa entender. Esse é o meu jeito de preparar qualquer coisa que eu vou fazer, né, para ministrar. Aí claro que depois eu coloco isso tudo dentro de uma ordem sistêmica, né, que a gente vai aprender aqui, a homilética ensina a gente a fazer isso. Né. Tem que ter introdução, tem que ter conclusão, tá? Tem que ter todos os passos. Né? Mas essa é a minha forma de fazer. Tá? E isso gasta tempo, irmão. Gasta tempo, óbvio que gasta. Né? Eu já cheguei a ficar mais de hora em cima de um slide. Sabe? Mas esse é o meu jeito, eu não quero apavorar você. Esse é o meu jeito. Sabe? Eu olho para aquilo e falo, não, cara, isso aqui não está bom, não está bom, não está bom. Aí quando eu me convenço que está ok, eu sigo adiante. Né? Mas essa é a minha forma de trabalhar. Como vocês estudam aqui? Quem quer compartilhar? Fala comigo. Se você não falar, eu vou falar o seu próprio nome. Né? A gente conhece todo mundo, né? Tem uma vantagem, né? Oi. Mas você lê só a Bíblia para fazer os seus estudos? Só a Bíblia? Gente, quando eu falo só a Bíblia, não entenda que eu estou falando de forma pejorativa, tá certo? A Bíblia, obviamente, é a nossa raiz de todas as coisas. Né? Mas a gente precisa aprender a ampliar o nosso horizonte de pesquisa. Tá? Estudar tudo que envolve aquele assunto. Né? É legal isso. Tá? Você vê várias vertentes acerca de tudo. E aí, obviamente, que tudo que você lê tem que estar chancelado aonde? Na Bíblia, na palavra. Né? Mais alguém? Mais alguém? Quer dizer para nós como é que você faz para estudar? Amém, esse é o plano. Tá? Muito bem. Eu recomendo que todos leiam o livro do Luciano Subirá, esse último que eu li para poder ministrar sobre a graça. Cara,
Alguém já leu esse livro? Não? Leiam esse livro. Tá? É maravilhoso porque você vê ali o tanto de suor que aquele camarada teve para escrever aquilo ali. Ele procura muito em muitos lugares da Bíblia. Ele estuda de verdade. Ele não pega um texto qualquer, ele vai achando várias fontes. Sabe? É uma tese de doutorado aquilo lá. Entendeu? Um livro de 500 páginas, mais ou menos. Né? Eu tenho esse problema, eu gosto de ler livro grosso, porque livro fino acaba rápido. Sabe? Né? Então, quanto mais grosso o livro, eu acho mais legal. Né? Às vezes eu perco de ler alguma coisa boa, porque é fino e eu acabo, não, isso aqui, não vou pagar isso aqui não, vou comprar um mais grosso. Né? Mas é importante que a gente leia. Tá? Eu recomendo muito que vocês leiam esse, porque você vai ver o jeito ideal da gente poder pesquisar acerca da palavra do nosso Deus. Tá? Então é importante que a gente aprenda a extrair a ideia principal e aprenda a passar isso de forma que seja prática, né? Para que as pessoas possam usar aquilo no seu dia a dia. O objetivo é produzir uma mensagem frutífera. Né? O objetivo do que nós fazemos aqui é que aquela palavra, ela de fato semeie e cresça na pessoa. Né? E que ela possa ter a vida dela transformada. Né? Esse é o nosso plano. A gente não quer palavras vazias. Mas como é que eu vou falar se eu não for cheio? Então o princípio de tudo, irmão, é ter envolvimento com Cristo. Tá? A gente aprende as técnicas aqui, mas a gente precisa estar envolvido com Cristo. Porque senão não sai nada, senão só sai o que é você. Tá? E o que é você, irmão? O que somos nós? Tá? Não é muita coisa não, sabe? Então a gente precisa mesmo do Espírito Santo e deixar ele agir em nós. Mas o Espírito Santo adora agir em quem está preparado. Né? Então a gente precisa estar preparado. Vamos falar um pouco aí sobre a abordagem histórica, né, do conceito de homilética. Entre 500 e 300 a.C., os gregos, Córax, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles desenvolveram um negocinho muito interessante chamado retórica. O que é a retórica? É a arte de se comunicar de forma eficaz e persuasiva. É o famoso, aquele cara fala bem, hein? Né? Fala bem, tem capacidade de argumentação, né? Tem capacidade de convencimento. Mas como é que você vai ter tudo isso se você não lê, se você não tem informação? Então, a gente já parte de um princípio que para ter retórica, eu preciso ter informação. Né? Então, para eu poder falar de Cristo, eu preciso ser informado acerca de Cristo. Eu preciso ter intimidade com Ele. Senão, isso não é possível. Aí teve um pessoal lá em 106 a 43 a.C., tá? Que aperfeiçoaram a retórica e criaram a oratória. O que é a oratória? É a retórica em público. Né? É falar bem em público. É ter a capacidade de fazer as pessoas fixarem em você e entenderem o que você falou. Aí veio um camarada genial, né, e criou a parábola. Né? O nosso Senhor Jesus, ele juntou a retórica com a oratória e ele deu um jeito disso ficar muito mais enraizado em nós. Por quê? Porque ele usa parábola, exemplos. Se eu pedir para você aqui, irmão, fala um texto, fala um texto de Jesus aí na Bíblia. Provavelmente você vai saber um ou outro. Mas se eu te pedir para falar do texto onde fala sobre o filho pródigo, você vai saber. Né? Todas as parábolas são mais fáceis da gente lembrar, é ou não é? Né? Então, Jesus, o maior de todos, ele sabia disso. E aí ele criou as parábolas para poder fazer a retórica com a oratória e isso ficar dentro da gente e a gente não esquecer mais isso. Então é sempre legal a gente dar exemplos, né? Criar situações, né, onde as pessoas possam entender aquilo que a gente quer ministrar. Tá certo? Tá. Muito bem. As primeiras teorias homiléticas, elas encontram-se nos escritos de João Crisóstomo. Tá? Já aí, 345 e 407 depois de Cristo, já se falava num jeito de pregar a palavra de forma mais efetiva. Tá? De doutrina cristiana, foi o primeiro texto teológico relacionado à homilética. Quem escreveu isso aí foi Agostinho de Hipona, famoso São Agostinho, né? Que na verdade de Hipona não era o nome dele era Aurélio Agostinho,
né? Ele foi um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo, e as suas obras ajudaram a desenvolver o cristianismo do jeito que nós o conhecemos hoje. Ele dizia o seguinte, que nós precisamos ter 3 regras fundamentais: como descobrir a verdade bíblica contida nas Escrituras, como ensinar a verdade bíblica e como defender a verdade das Escrituras quando atacadas. Tá? Nós, então, precisamos estar preparados. Preparados. Como é que a gente se prepara? Lendo, tendo intimidade com Cristo, né? Vivendo o Evangelho todos os dias. Né? Vivendo. Se for preciso, eu falo. Mas o meu negócio é viver a palavra. Perfeito? Tá? Então, o objetivo da homilética é auxiliar na elaboração de temas que apresentem em forma atraente a mensagem da palavra de Deus. Né? Por isso que um dos nossos conteúdos aqui, conforme eu falei no início, vai ser, de fato, aprender a usar a tecnologia em nosso favor. Né? Porque é legal quando você tem um slidezinho mais arrumadinho. Né? Tem muito recurso bacana, tá, que a gente pode usar. Né? Os movimentos que a gente faz lá, né? Isso chama a atenção das pessoas. Evita que o cara lá... Né? A gente, quando está lá na administração, você olha, tem uma galera dormindo. Né? Talvez é porque ou o cara realmente, né, não está interessado, mas a gente também tem a nossa culpa aí de repente, não está sendo tão, né, interessante ali o nosso contexto, né, o que a gente está falando. Perfeito? Então a gente também vai aprender a dar uma melhorada aí no nosso conteúdo. Tá? A mensagem deve ser atraente ao ponto em que os ouvintes compreendam o que devem fazer e sejam movidos a fazer, irmãos. A palavra tem que ser efetiva. Esse é o importante. Né? É importante, eu fiquei muito feliz. Teve um irmão que veio falar comigo dias depois daquela ministração do dízimo, né? Aquela em que eu estava me tremendo todo lá, porque eu falei, cara, falar de dízimo para a igreja, meu irmão. Né? Aí ele, depois de alguns dias, veio falar comigo, falou, Marcelo, cara, aquela palavra sua, sabe, falou muito comigo, e desde então eu entendi que eu estou devolvendo o dízimo. Eu falei, amém, irmão. A gente fez o que ali? Compreendeu e praticou. Então foi, de fato, efetivo. Né? Esse é o plano. Que a gente possa falar de Cristo de uma forma que a pessoa se sinta constrangida. Fala, cara, eu realmente... Né? Quando o Irani ontem falou, meu irmão, você é turista aqui? Entendeu? Você tem que entender que você precisa trabalhar para o reino de Deus. Esse é o chamado de todos nós. Aquilo ali incomoda o camarada, cara. Entendeu? O cara na cadeira, ele chega a dar aquela contorcida, assim, fala, eu realmente sou turista no reino de Deus. Né? E aí ele vai partir para a ação. Alguns não, alguns vão demorar um pouco mais. Né? Mas a palavra foi lançada com efetividade. Né? Esse é o nosso plano. Então a gente tem que fazer as pessoas saírem da estagnação espiritual, levar o servo a servir. Né? O que faz um servo de Deus? Por que o camarada, quando ele se envolve com o reino, ele é chamado de servo? Por que você acha? Porque é bonito o nome? Não, meu irmão, porque é um chamado à ação. Né? O servo, ele faz o quê? Ele serve, irmão. Você é servo? Sou. Você está servindo? Não. Então está errado isso aí, ué. Né? Que servo é esse que não está servindo? Né? Não é verdade? Então, a nossa palavra tem que trazer esse incômodo. Tá? Esse é o nosso plano. Né? E para isso a gente vai estudar várias técnicas, mas a gente também já entendeu que as técnicas elas são importantes, mas o mais importante é o quê? A nossa vivência com Cristo. Né? A gente tem que ter intimidade com Ele. Né? Viver a vida mesmo, ter o nosso momento de intimidade com Cristo diária. Tá? Usar o que tem de recurso a nosso favor. Eu gosto de fazer isso de manhã, vocês têm os horários de vocês, o que importa é que tem que fazer. Tá? Tem que fazer. Tá? Recentemente, eu não sei se vocês já usaram, a tecnologia em prol do reino. Quem aqui já instalou o Glorify? Vocês nem conhecem o Glorify? Quem não conhece, levanta a mão aí para mim. Tá, então daqui a pouco, na hora do lanche, você vai entrar no seu aplicativozinho de baixar aplicativo, seja aí o Apple Store ou o que for, tá? E você vai procurar um camarada chamado Glorify.
Tá? Glorify é o quê? Devocional diário. Não estou falando para você substituir a Bíblia não, irmão. Estou falando para você complementar os seus estudos. Tá? É bem legal. É devocional de 5 a 10 minutos por dia. Tá? Tem uma palavra para você ler, tem uma explicação daquela palavra e tem alguém orando. É muito bacana. Tá? É um adicional. Quem não instalou, instala. É grátis. 0,800. Tá? Vale muito a pena. Tá? Fica aí a dica. Tá? Graças a Carlos Magno, né, a pregação passa a ser feita na língua do povo e não em latim. Imagina, irmão, se no começo de tudo era para o povo aprender sobre Cristo, jamais. Né? Imagina ontem o Irani lá, e a gente lá tudo. O que esse cara está falando, irmão? Não é? A gente tem que falar a língua das pessoas. Né? As pessoas têm que entender o que nós estamos falando. Né? A gente não precisa gastar num português. Né? Eu trabalho na justiça, né? Mas eu não sou da área jurídica, mas eu estou lá no meio do povo. Às vezes eu pego uns textos e falo, cara, não tenho a menor ideia do que esse cara escreveu aqui. Entendeu? Aí eu vou lá para o dicionário e vou ler aquele trem. Entende? Por quê? Porque é um vocabulário muito difícil. E está alcançando as pessoas. Eu não digo que ali está errado, ali está certo, porque ali é aquele objetivo. Mas esse é o nosso objetivo? Falar difícil pra caramba, para as pessoas olharem e falar assim, o cara é um bom pregador, hein? Fala bem, fala muito difícil. Não entendeu nada. Se não entendeu nada, não serve para nada. Entendeu? A gente, claro que nós precisamos falar corretamente, né? Nós precisamos, aqui nós temos, né, a disciplina de língua portuguesa. Eu aprendi aqui, mais do que eu aprendi na minha escola todinha de língua portuguesa. O professor era muito bom. Como é que era o nome dele? Nilson, né? Cara, aquele camarada da cambalhota aqui na frente, entendeu? Ele é muito bom. A gente precisa aprender, né, a comunicar, né, a palavra de Deus. Mas é fundamental que a gente tenha vivência com ele. Vamos aprender as técnicas, mas a gente precisa ter a vivência. Né? Philip Melanchthon escreveu em 1519 a primeira retórica evangélica, seguida de 2 publicações homiléticas. Tá? Segundo ele, a pregação evangélica ela deve conter, e ele está de fato correto, tá? Introdução, tema, disposição, exposição do texto e conclusão. Irmãos, nós precisamos seguir uma sistemática da palavra. Porque senão a pessoa não sabe onde está começando, onde está terminando e o que está acontecendo. Né? Então a gente precisa criar ali, tem técnica para fazer tudo aquilo. A introdução vem primeiro, eu tenho que fazer a introdução em primeiro lugar? Não. Tá? A introdução, embora ela seja a primeira, ela é uma das últimas que você vai fazer. Tá? Você primeiro vai sistematizar todo o seu conteúdo, expor de fato o que você precisa. Tem que, importantíssimo, considerar o fator tempo, né? Porque senão fica um negócio também muito difícil. Né? Passar ali um pouquinho, ok, mas também não dá para dizer, eu tenho 1 hora para ministrar, vou ministrar então em meia hora. Não. Mas também não pode ficar 1h30. Né? A gente precisa adequar ali o nosso conteúdo de forma, né, correta. Como é que você sabe que vai dar o conteúdo no tempo certo? Você vai praticar antes, irmão. Antes de eu subir lá e falar, eu falei para mim milhões de vezes já. Entendeu? Eu já me preguei, né? Várias vezes. E aí eu chamo a Liza, eu chamo a Leia, falo, Leia, escuta aí, entendeu? E aí, blá, 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 blá. E aí, o tempo, beleza, está dentro do tempo, né? Exatamente, mas a gente precisa fazer isso aí. Porque senão para você é novidade, E aí como é que você vai chegar lá na frente e vai começar a falar? Quando a gente treina pra caramba, daí chega lá em cima e fala coisas que você não treinou. Não é verdade? Ou às vezes não fala. Né? Mas é importante que a gente tenha sistematização, irmãos. Tá? Porque senão você faz isso aí, ó. Tá? Isso aqui não é brincadeira não, tá? É fato. É uma exclamação, não é? Hein? Parece cômico e tudo, mas assim, vamos imaginar da perspectiva da pessoa que está falando. O que você acha que ela está pensando? Que ela está abafando, irmão. Né? Ela está mandando bem demais da conta. É por isso que aquilo que eu fiz lá no começo é comum, é normal,
Tá? E a pessoa acha que está tudo bem, e você acha que não tem gente ali que está sendo convencida daquilo? Você acha que não? Você acha que tem um bando de viado e esculhambação total? Não é? Por isso que é tão importante a gente aprender a palavra. Porque nós estamos ganhando vidas para Jesus, irmão. E ganhando vida de um jeito completamente torpe, completamente equivocado. Não tem sentido nenhum isso aí. Não é verdade? Então, embora seja cômico, né, tem palavra ali que eu não sei nem o que é que ela está falando, não é verdade? Mas ela tem convicção de que está pregando a palavra de Deus. Né? E por vezes nós também podemos ter convicção pregando equivocadamente. Né? Tá certo? Então, por isso que é tão importante a gente estudar. Né? Depois vocês terminam de assistir. A sessão comédia acaba por aqui. Exatamente. Vocês viram ali, ela fala sobre diversos assuntos num balaio, não é? Ela tira de um, puxa para o outro. Não existe uma concordância do que vai sendo falado. Né? Eu começo aqui e eu termino ali puxando um fio. Não. Vai vir na minha mente, eu vou falando e... Né? Tá? Então, vamos analisar um pouco a mensagem. Primeira coisa importante, a pessoa que estava ali falando, ela é completamente analfabeta, tanto da língua, né, do vernáculo, quanto da palavra mesmo. Né? É incoerente. Ela coloca Jó em Sodoma, por exemplo. Né? E nós sabemos que ele nem passou, né, por lá. Né? Não apresenta um tema, não, a gente não sabe do que ela está falando desde o começo. Né? A ausência total de estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão. Esse tipo de mensagem vai de encontro ao que a gente falou, que é a mensagem que tem que ser compreendida e levar a pessoa a executar o que está sendo falado? Não. Não é verdade? A gente não consegue entender o que está acontecendo. Esse, então, não é o nosso plano. Para que a gente possa fazer uma ministração coerente, nós precisamos de alguns tópicos. Esses tópicos, um deles é a composição. Compor uma mensagem é extrair o conteúdo de algo, é selecionar as ideias principais, é base para transmitir pensamentos profundos. Tá? Então a gente tem que primeiro aprender a extrair a informação. Tá? Quando eu fui falar de dízimo, por exemplo, né? Tem muitas coisas que a gente pode falar de dízimo. Mas eu fui lá e condensei, extraí as informações daquilo que eu achava que era interessante, daquilo que a Bíblia diz, daquilo que eu li em outros livros, juntei tudo aquilo, condensei, selecionei as ideias principais e transmiti a palavra. Perfeito? Coloquei tudo isso nos slides que estavam de forma harmônica e a gente foi lá e tratou sobre o assunto. Tá? O que nos ajuda a compor uma mensagem? Primeiro de tudo e fundamental, estudar a Bíblia. Pesquisar, ter as nossas próprias experiências, né? E colocar pitadinha de criatividade. Quando a gente fala por experiência, isso aí então é maravilhoso. Eu torno a falar aqui sobre a ministração do Leandro aquele dia. Né? Ele falou daquilo que ele vive, irmão. Todo dia ele está lá com o pessoal que é envolvido com droga, todo dia ele está trabalhando com serviço social. É muito mais fácil para ele falar sobre aquilo, ele tem experiência do assunto. Quando ele traz a experiência dele com a palavra e consegue sistematizar isso tudo, não tem como não chamar a atenção do ouvinte, não é verdade? E isso com a pitadinha de criatividade é bom demais. Por isso que é legal a gente usar os recursos da tecnologia hoje, eles estão para isso. Nos slides a gente pode fazer um monte de coisa lá. Né? No último lá que eu fiz da graça, né? Eu coloquei que no começo o homem era junto com Cristo, né? Amalgamado com ele, depois eles se separam. Eu consigo fazer esse movimento no slide, eu consigo dar mais, né, dinamismo à minha administração usando os recursos da tecnologia. Né? E há coisas muito simples de serem feitas. Não é nada uau, não. Tá? A gente vai ver como isso é feito. Tá? E a construção da mensagem, o que nos ajuda a construir uma mensagem? Registro de pensamento. Irmão, quando você tiver uma ideia, anota isso aí. Tá? Às vezes, o Espírito Santo fala com você em um ambiente completamente diferente.
E aí você vai e anota aquilo lá. Tem que adquirir o hábito de anotar. Ah, mas eu não tenho papel. Google, tem um carinha aqui que tem em todos aí. Deixa eu achar ele aqui. Muito bom para anotar. Fica a dica aí. Cadê ele? Oxi. Uai. Sumiu do meu telefone. Liza, sua... Não é Notes, não. Depois eu lembro o nome dele e falo para vocês. É muito bom para anotar as coisas, tá? Muito bom. Google Keeper. Isso, Google Keep, tá? Keep. É muito bom para anotar as coisas rapidinho, tá? Então, você tem um insight, anota. Tá? É importante isso, tá? Ter experiência, viver aquilo também é fundamental, né? E ter o hábito de memorizar as coisas, né? É muito bom, por quê? Porque aí a gente pode falar e citar os versículos durante a nossa ministração, tá? Eu adoro ouvir na oração das 6 o nosso irmão Silvio. Ele era para estar aqui hoje, mas ele está trabalhando lá. O Silvio, ele ora a palavra. Já perceberam isso? Né? Na ministração das 6 ele fala, porque de acordo com Hebreus tal e de acordo com Mateus tal. Eu falo, cara, esse camarada está realmente estudando a Bíblia. Entende? E ele está memorizando. Outro camarada bom de memorizar ali, ó, aquele rapazinho ali, ó, seu meu sogro. Tá? Jesus, né, irmão? Jesus sabe a Bíblia, né? Se ele não souber, quem é que sabe? Né? Eu aprendi um monte de versículo com ele. Né? Mas você acha que isso aí é do nada? Não, cara, estuda, irmão. Estuda. Né? Inclusive, eu acho que aqui eu nunca, para vocês, eu acho que eu não contei isso. Antes, né, na minha vida pregressa, eu morava no Acre com a minha esposa e de vez em quando a gente vinha para cá. Teve uma vez que eu vim para cá e ele falou assim, Marcelo, cara, eu preciso escrever os versículos que eu sei, colocar na minha Bíblia, para eu poder ler de vez em quando. Né? E aí ele escreveu os versículos tudo na mão, né, com a letra magnífica que ele tem. Né? E aí ele falou assim, Marcelo, digita para mim, mas meu irmão, uma carrada de versículos, sabe? Mas quase a Bíblia inteira. Sabe? E eu passei um pedaço das minhas férias, cara, meu sogro, né, irmão? Eu não vou decepcionar ele, né? Aí eu fui lá e digitei todos os versículos, bonitinho, imprimi aquilo, colei no fundo da Bíblia dele, tá? Para ele ler aquilo lá. E ele devagarzinho estava empurrando o evangelho em mim, não é verdade? Mas ele estudou, leu, senão não aprende, irmão. Não é verdade? Não é assim, eu vou dormir, amanhã eu acordo com 1 milhão de versículos na cabeça. Não funciona, né? Nós precisamos fazer a nossa parte. Tá? Então, composição é receber a mensagem e extrair o seu conteúdo. Tá? Construção é colocar em ordem a mensagem, é fazer a estrutura que permita que as pessoas entendam o que a gente está fazendo. Tá? E a comunicação é verbalizar isso, é transformar isso de fato na nossa palavra, na nossa ministração, para que nós possamos alcançar as pessoas e que elas sejam movidas à ação. Né? O reino, ele é ação, irmãos. O reino não é passivo, não é passivo. O reino é ativo e nós somos os soldados, os servos, para fazer aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui? Tá, vamos parar por aqui. Tá? É 10 horas mesmo, né, Maria? Tá, então, tudo bem, pessoal? Joia? Então vamos levantar, vamos ter uma palavra de oração.